Olá pessoal, bem-vindos a mais um tutorial e no aplicativo de hoje a gente vai construir uma espécie de quiz matemático. Então, como vai funcionar mais ou menos? A gente vai ter uma série de telas e o jogador ele tem um desafio a ser cumprido e três respostas, uma correta e duas erradas. Quando ele clica na resposta correta, ele prossegue no desafio. Quando ele clica nas respostas erradas, ele retorna para o início do jogo, tá? Então, vou colocar aqui um novo projeto com o nome de Quiz e vamos abri-lo. Bom, gente, aqui na primeira página, a gente vai fazer o seguinte. Vamos adicionar primeiro uma legenda, depois um botão e uma imagem. Bom, aqui a gente já sabe como funciona. Eu já vou enviar todos os arquivos que eu vou usar na construção desse aplicativo para ficar salvo nessa memória. E a gente não ter problema depois de faltar alguma imagem, tá? Então, eu já estou selecionando aqui, vocês não vão conseguir ver, mas ele já vai aparecer aqui embaixo. Vamos lá, mais uma figura. E a última vão ser 3 figuras neste aplicativo. Bom, a primeira figura que a gente vai adicionar, a gente vai vir aqui em imagem e vai pesquisar a primeira figura. Ok. Essa é uma figura exemplo, tá? É claro que você pode colocar qualquer outra figura ou fazer de qualquer outro tema. Essa é apenas uma sugestão. Aqui na legenda a gente vai explicar para o usuário o que basicamente ele vai fazer. Então, vamos lá. Bem-vindo ao Quiz Matemático. Eu vou aumentar a fonte para 20. E aqui, como eu disse, a gente pode ir variando as cores. Olha, vou colocar verde para combinar com a imagem. E vou colocar a fonte em negrito. Pronto. Aqui no botão, a gente vai colocar um texto e pode colocar iniciar. Ou iniciar o jogo, ou iniciar o quiz. Vamos colocar iniciar o quiz. E aí, eu vou colocar um alinhamento para o centro. E depois eu vou vir aqui na tela e vou colocar um alinhamento também para o centro. Aqui. Então, gente, é basicamente isso. A gente tem uma legenda, uma imagem e um botão. Na parte de blocos, a gente vai fazer o quê? Já vamos começar digitando. Quando o botão for clicado, e aí é bom que a gente já crie as outras telas. Então, a gente vai precisar de 3 telas, mais 3 telas, tá? Pronto. E aí, a gente vem aqui no bloco, novamente. A gente vem aqui no bloco, na screen 1. A gente, quando o botão for clicado, a gente vai abrir outra tela. E qual é a outra tela? A gente vem aqui com o nome e escreve Screen 2. Certo? Essa é a primeira parte do nosso programa. Então, a primeira tela a gente já tem. Na segunda tela, a gente vai começar com os testes. Então, eu venho com uma legenda. Eu vou novamente configurar aqui para o alinhamento ser central. E aí, na legenda, eu vou colocar resolva a soma das frações. Abaixo.
eu vou aumentar a fonte novamente para 20, fonte em negrito, e a cor vou colocar a mesma da outra. Aqui eu vou adicionar uma imagem, e essa imagem vai ser justamente essa figura 2 que eu já deixei selecionado. Por enquanto tá fácil, né? Então agora a gente vai adicionar 3 botões, um embaixo do outro. Então eu venho aqui, botão 1, botão 2 e botão 3. Aí eu vou colocar um novo botão e uma nova legenda. Então, aqui, o texto para o botão 1, a gente vai colocar um valor. Vamos lá. 10 quintos. Para o texto para o botão 2, a gente vai colocar 25 sobre 12, ou 25 dozeavos. E para o botão 3, a gente vai colocar 18 sobre 9. O botão 4, a gente vai deixar ele, por enquanto, invisível. E a legenda, a gente vai colocar a gente vai deixar sem nada, tá? E deixar a legenda invisível também. Agora, gente, vamos começar a programação na parte de blocos dessa nossa página, desse nosso primeiro exercício, ou desafio, enfim. Bom, a gente vai colocar primeiro que quando o botão for clicado, que é o botão referente a 10 quintos, o que ele vai fazer? Ele vai abrir outra tela e o nome da tela a gente vai colocar Screen 4. Eu sei que, por enquanto, a Screen 4 ainda não tem nada, mas a gente vai programar ela, já adiantando, para que ela seja uma tela que mostre para o usuário que ele perdeu esse jogo. Então, quando ele for direcionado para essa tela, e quando a gente terminar de fazer a parte de programação, e a gente for programar essa tela, lá vai estar escrito que ele perdeu e que ele tem que voltar ao início do jogo, tá? Então, o botão 1 equivale aos 10 quintos. Eu já vou fazer o do botão 3, que é o referente ao 18 sobre 9, porque ele também é a resposta errada. Então, quando o botão 3 for aberto, a gente vai abrir a mesma tela, que é a Screen 4, tá bom? E, por fim, o último botão, que é o botão 2, a gente vai alterar aqui. Como essa é a resposta correta, a gente vai fazer o quê? Quando o botão 2 for clicado, que é justamente o botão 25 sobre 12avos, a gente vem no botão 4, que é o botão que deveria estar escrito a resposta. Então, a gente vai colocar ajustar visível aqui. A gente vai ajustar o visível do botão 4 para verdadeiro. E por que eu coloquei visível? Vamos voltar no nosso design para eu mostrar para vocês. No botão 4, bem aqui embaixo, eu rolei e deixei invisível, tá vendo? Visível, invisível. E na legenda, a mesma coisa. Visível e invisível. Então, eu preciso ajustar ambos os componentes. Então, vamos lá, ajustar a legenda 2 para visível e verdadeiro. Porque eu quero fazer com que isso se torne verdadeiro. E aí, a gente volta aqui para a parte de design. E a legenda? A gente precisa escrever alguma coisa. Então, vamos escrever: você acertou. Isso não vai ser mostrado agora. Só vai ser mostrado quando
o jogador conseguir acertar. E no botão 4, a gente vai ajustar esse texto para próxima fase. Vou ajustar também a letra, para deixar uma letra grande e uma fonte melhor. Pronto. Agora a gente tem, recapitulando, quando o botão 1 for clicado, eu vou fazer esse paralelo entre blocos e design. Quando o botão 1 for clicado, vamos ver quem é o botão 1, 10/5. O que ele vai fazer? Vai para a última tela, que é a screen 4. O botão 3, a mesma coisa, que é o botão 18/9. Já quando o botão 2 for clicado, e quem é o botão 2? É a resposta correta, 25/12. Ele vai ajustar o botão 4 e a legenda 2 para tornar-se visível. Ele vai fazer com que isso seja verdadeiro. E como a gente fez isso? Só recapitulando, aqui embaixo de cada componente, tanto do botão quanto da legenda, tá? E aqui, para a gente terminar a programação dessa página 2, eu vou copiar e colar esse último comando, e aqui eu vou alterar para botão 4. Então, quando o botão 4, que é o botão que vai aparecer depois que o usuário acertar a questão, quando ele aparecer e o usuário clicar, o que vai acontecer? A gente vai ser enviado para a próxima tela. Essa é a 2, então a gente vai chamar a tela 3. Na terceira página, a gente está no próximo nível do nosso quiz. A configuração basicamente é a mesma, porém, o usuário ele vai sentir um nível de dificuldade um pouco maior, porque essa é a nossa intenção. Então, para começar, a gente vai arrastar uma legenda. Novamente, eu vou vir aqui no início da screen 3 e vou colocar um alinhamento central. Bom, aqui no texto, a gente pode escrever, vamos aqui na legenda, então a gente pode escrever qualquer coisa. Vamos colocar assim. Você passou de fase. Neste nível, algo está mais difícil. Tente resolver as equações de segundo grau e encontrar as raízes corretas. Ponto. Agora a gente vai ajustar tanto a altura quanto a largura. Opa, é aqui, em porcentagem. Então, a gente coloca em 100 e a altura, novamente, em 30. A gente vai ver se dá esse texto. Perfeito. Vamos aumentar o tamanho da letra e deixar em negrito. Aqui eu vou adicionar uma imagem. E essa imagem vai ser referente à nossa última imagem aqui. E essa é a nossa equação. Eu vou diminuir só um pouquinho esse percentual aqui, eu vou deixar em 20%, para a gente ter mais espaço. Novamente, a gente vai arrastar 3 botões, com 2 respostas erradas e uma certa. Então, no texto para botão 1, eu vou apagar aqui e vou escrever esse valor de raiz aqui. No botão 2, eu vou apagar, eu vou escrever um novo valor para as raízes. E no botão 3, novamente, eu vou reescrever um valor novo, tá? Bom, a gente vai adicionar novamente um último botão e
uma última legenda. Aqui, a gente vai fazer o mesmo esquema da outra página. A gente vai deixar o botão invisível e a legenda invisível. No botão, a gente pode alterar e escrever: você venceu o desafio. Opa, gente, me perdoa, ó. Aqui, você venceu o desafio, a gente vai colocar na legenda, tá? Na legenda que tem que estar escrito isso, e no botão a gente vai colocar: volte para o início. Pronto, agora sim. Então, agora a gente vai começar a parte de programação, novamente. Pessoal, aqui eu vou dar uma dica antes da gente iniciar, uma dica bem valiosa. Pra gente, como a programação, de modo geral, ela é uma coisa bem repetitiva, dependendo da linguagem que você está usando. Aqui, é claro, a gente está fazendo uma linguagem bem simples, mas futuramente, se vocês quiserem conhecer outras linguagens, uma linguagem mais técnica, menos interativa, é bom saber que a linguagem, os códigos de programação não variam tanto, dependendo do que você está fazendo. Às vezes, para cada caso, você vai digitar a mesma coisa e alterando só as variáveis. E no caso do nosso programa, o que eu quero dizer com isso? Eu vou arrastar tudo isso aqui para a mochilinha. Opa! Ai, meu Deus. Por que eu quero fazer isso? Porque depois a gente consegue, ó, eu guardei aqui na mochilinha. A gente consegue reutilizar esses comandos, tá? A gente não precisa reprogramar. Então, eu coloquei os 3 últimos comandos que a gente usou na tela 2, e aí eu vou abrir a tela 3 para vocês verem. Eu venho aqui na mochila e eu já tenho uma bagagem. É claro que assim, por exemplo, o botão 1 nessa tela 3 é referente a isso aqui. E o botão 1 na tela 2 é referente a outra resposta. Então, assim, em cada tela, é como eu disse, as variáveis, elas mudam. Mas o programa, o comando que a gente dá, vai ser basicamente o mesmo. Então, a gente vai fazer o quê? Eu vou arrastar para cá, dessa mochilinha, os comandos que a gente tem e ajustar com as novas variáveis que a gente construiu. Então, vamos lá. Aqui, nesse caso, a resposta correta é o botão 2. Calhou de ser o botão 2, que é o mesmo botão da primeira. Então, a nossa programação vai continuar a mesma. Quando o botão 1 for clicado, que é justamente esse botão aqui, a resposta errada, ele vai para a última tela, que essa última tela é aquela tela de erro. Assim como o botão 3. No caso do botão 2, que é a resposta correta, quando for clicado, a gente vai ajustar o botão 4 e a legenda para serem visíveis. E com isso, como a gente já escreveu, a gente pode colocar aqui, quando o botão 4 for clicado, a gente vai adicionar mais um comando para essa tela. Quando o botão 4 for clicado, porque depois que o botão 2 for clicado, o botão 4 vai aparecer, que é o botão de volte para o início. Então, se ele é um botão de volte para o início, quando ele aparecer, se a pessoa clicar nele, o que a gente tem que fazer? Voltar para a tela 1. Então, a gente vai abrir outra tela e o nome da tela vai ser justamente Screen 1. Que é a tela inicial. Então, aqui, será que eu ajustei o tamanho bonitinho? Vamos lá, ajustar o tamanho, fonte em negrito.
E aqui a mesma coisa, ajustar o tamanho e fonte em negrito, para ficar bem fácil de enxergar. E com isso, a gente terminou a programação dessa tela 3. Viu como é fácil usar esse recurso da mochilinha? A gente não precisa, às vezes é muito útil carregar um comando de uma tela para outra, para a gente não ficar tendo esse trabalho maçante de ficar digitando todas as vezes e correr o risco de errar alguma coisa. É só a gente se atentar justamente às variáveis, que são os botões ou legenda, a tudo de novo que a gente adiciona nessa nova tela. Pessoal, para a gente fechar o nosso programa, então, a gente tem a nossa tela 4. Vamos lá para o designer. E aqui, o que a gente vai fazer? Novamente, a gente vai adicionar uma legenda. Eu vou vir aqui e alinhar no centro. Nessa legenda, a gente vai escrever. Opa, aqui. Vai escrever. Você errou. A gente pode aumentar essa letra para 25, para deixar bem grande, fonte em negrito e uma cor de fundo, igual a gente estava fazendo. Aqui, essa imagem fica a critério de vocês, não precisa ter essa imagem. É como eu disse, a gente vai enfeitando, a gente vai ajustando, a gente vai dando um acabamento melhor. A gente pode fazer uma analogia com uma casa. Uma casa que tem 4 paredes e um teto, ela dá para morar. Mas conforme vai passando o tempo e você vai morando ali, você vai querer mexer em alguma coisa, pintar a parede, colocar uma textura, pendurar um quadro. Então, a gente tem que pensar na programação é dessa maneira. Essa aqui é a nossa casa, a gente consegue fazer com o básico? Consegue. Mas depois você vai dando a sua identidade para o programa. E é isso que é legal na programação. E nesse aplicativo, vocês vão conseguir ir mudando, colocando as imagens que vocês querem, a cor, tamanho, e vai deixar o aplicativo com a cara de vocês, tá? Então, aqui, pra gente finalizar, a gente coloca, eu vou colocar a mesma imagem que eu usei no início, tá? Só uma imagem de fundo, e vou adicionar um botão. E esse botão, eu vou escrever, volte para o início. Vou colocar uma corzinha diferente também. Uma fonte em negrito. A cor do texto eu vou colocar preto mesmo, né? Para destacar. E vou aumentar para 20. E aí, por fim, a última programação é: quando o botão for clicado, abrir outra tela. E aí, o nome da tela vai ser Screen 1. E com isso a gente finaliza o nosso aplicativo de quiz matemático. Lembrando que vocês podem fazer de outros temas, adicionar mais telas aqui e fazendo. Eu espero que vocês tenham gostado e até uma próxima.